Outra coisa que a gente gosta muito de fazer é cuidar da nossa saúde e da sua saúde. Chegou a hora da Blitz da Saúde e a gente vai falar sobre o ronco. O ronco não é normal e nem é saudável. Tem gente que fala, o sujeito tá dormindo gostoso, tá até roncando, como se fosse uma coisa boa, não é? Tá no sono profundo. Olha, até roncou, de tão descansado que ele tá ficando nesse sono aí. Não é assim não, meu amigo. Isso pode ser sintoma de uma doença grave, sem contar o que a patroa reclama depois do dia seguinte. Então vamos acompanhar a reportagem da Fabiana Teixeira e depois tem dicas super legais aqui no estúdio. Roda! O barulho é um dos que mais incomoda. Pode chegar a 90, 70 decibéis. Igual ao barulho de um escapamento de uma moto ou de um caminhão. Esse vídeo, com milhares de acessos na internet, mostra o quanto o ronco pode não só incomodar, como assustar. Mas para muitos, ronco é sinônimo de uma boa noite de sono. Mário, o senhor acha que o senhor dorme bem? Eu acho que sim. Dorme a noite toda? Dorme a noite toda. Nem que para a parceira signifique tormento. E a dona Nilva, dorme bem? Não. Não é, dona Nilva. Ronco não é doença? Ronco não é uma doença, ronco é um sintoma. Mas é um sintoma que geralmente indica que a pessoa tem uma doença e uma doença muito grave, que é a apneia do sono. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa doença, que é a apneia do sono e também do ronco, a gente invadiu aqui a casa do seu Mário. Vem cá, seu Mário. E da dona Nilva. Ronca todo dia, seu Mário? Todo dia. Todo dia, né? Dona Nilva, a senhora se incomoda com o ronco dele? Um pouquinho, né? Um pouquinho é sinal de amor, né? É demais, porque... É muito amor, seu Mário? Mais de 30 anos já. É. Associada ao ronco, a apneia do sono sobrecarrega e ameaça o coração, pois gera quedas e retomadas bruscas na oxigenação do sangue. E, dona Nilva, a senhora vê ele parar de respirar durante a noite? Sim. A senhora vê ele, dá vontade de cutucar ou não? De vez em quando eu chamo, Chama. mas ele não gosta. A pessoa que está ao lado muitas vezes entra em desespero, porque parar de respirar é um prenúncio de uma morte. A pessoa acha que a pessoa vai morrer e, infelizmente, isso verdadeiramente pode acontecer. As pessoas não acreditam que o ronco seja realmente um problema. Alguns se envergonham de admitir que roncam. Outros até acham engraçado. Infelizmente, muitas pessoas, quando a pessoa está roncando, falam assim, olha como ele está dormindo gostoso, tá até roncando, não é? Mas isso é um erro. Vamos começar a nossa Blitz? Vem com a gente. Seu Mário, dona Nilva, podemos invadir aqui o quarto de vocês? A senhora lê, dona Nilva? Sim, sou eu quem leio. Aqui no quarto? Não, não tem condições. Eu leio porque eu não consigo dormir. Seu Mário, eu tô vendo uma coisa ali em cima. É uma preparação para televisão, seu Mário? É. Eu tenho a tomada e o ponto da antena. O senhor vai instalar uma televisão? Vou Pra quê? assistir à noite. Doutor Jamal, esse é o sono perfeito. Televisãozinha, cama, ambiente propício. Esse é perfeito para a apneia do sono, não é perfeito para a saúde. A televisão no quarto é contraindicada, porque ela estimula o sistema nervoso central. O ronco não é o único problema. Dona Neiva conta que seu Mário transpira demais. 1 hora mais ou menos após que ele está dormindo, ele já começa a transpirar. E muito, não é pouco a transpiração dele. Tem dia que ele coloca uma toalha e deita em cima, porque molha, chega a molhar a toalha. Eu troquei já até a camisa dele dormindo.
Dr. Jamal destaca que seu Mário tem vários sintomas que mostram que a saúde dele está em perigo. A pessoa que tem apneia do sono, quando ela para de respirar, o cérebro entende que a pessoa está sob perigo. Então existe a liberação de adrenalina em altos índices. Isso faz, além da transpiração, uma aceleração da frequência cardíaca, e isso pode gerar arritmia cardíaca, derrame cerebral, infarto do miocárdio, sem contar as alterações da pressão arterial. Ronco é o primeiro alerta de que tem alguma coisa errada? Perfeito, não há dúvida nenhuma. Ronco nunca é normal quando ele é constante e repetido. Quando, por exemplo, ronca de vez em quando, às vezes é um excesso de cansaço, alguma coisa. Mas quem ronca todos os dias, isso configura uma situação sempre anormal. E os hábitos errados não param por aí. O senhor está tomando um café antes de dormir e comendo. Isso é algo errado, negativo. Reprovado. Reprovado. Café realmente influencia no sono? Sim, influencia negativamente. Nenhum estimulante como café, chocolate, refrigerante, chá mate, chá preto ou qualquer estímulo ao sono, cafeína, antes de dormir, não pode. Da mesa do café para a cama, seu Mário pega pesado no sono. São 30 anos juntos, 30 anos que o ronco só piora. E Dona Neiva nem cogita reclamar. Bom, a gente está aqui no escuro porque o seu Mário já veio dormir. E o ronco é contínuo, doutor? Ele é contínuo e nitidamente esse ronco é um grande problema. O que a senhora faz quando a senhora se incomoda? Cutuca ele ou a senhora sai do quarto? Não posso mexer com ele. Aquele cutucãozinho assim que toda mulher dá? Não posso fazer isso. Não, ele vai brigar comigo. Fica bravo? É muito nervoso. Ele precisa de um estudo. Ele precisa fazer um exame que é uma polissonografia, que é um exame onde ele é monitorado enquanto ele dorme. Seu Mário, acordou? Parou de roncar? Agora sim. Tem uma proposta para o senhor. Aceita ir para a clínica do Dr. Jamal investigar o porquê desse ronco tão intenso? Vamos lá? Vamos. Seguimos para a clínica do Dr. Jamal, em busca de noites mais tranquilas e com mais qualidade. Agora, a Regina vai começar a fazer a montagem. A montagem é a colocação de vários eletrodos que vão, então, monitorizar o eletroencefalograma e a parte cardiorrespiratória. E o que ela detecta? Ela detecta se a pessoa ronca ou não, por se a pessoa tem paradas respiratórias, a duração das paradas respiratórias, se as paradas respiratórias são acompanhadas de queda na oxigenação do sangue e também o ciclo do sono, as fases do sono. Mas tem tratamento? Não existe um medicamento específico para o tratamento da apneia do sono. Certo. É necessário que o paciente tome as condutas comportamentais, como nós vimos na casa Da higiene dele, do sono, né? da higiene do sono. É necessário, então, avaliar se ele tem alguma indicação de cirurgia para desobstruir a via respiratória. E se ele precisa, então, de um aparelho de pressão positiva, que nós chamamos de CPAP, que é um aparelho que injeta o ar sob pressão, para vencer, então, a obstrução. E alguns casos precisam de um aparelho dentário, que a pessoa usa somente para dormir,
para que a mandíbula venha para frente, levando a língua junto, então abrindo um espaço respiratório. Olha, mas a cura da doença ainda não existe. Ou seja, existe um tratamento para eliminar a apneia e com isso acabar com o risco que a pessoa tem, inclusive de morte, como nós falamos. Doutor Jamal, a gente pode dizer que o seu Mário é um exemplo do que acontece com milhares de brasileiros? Sem dúvida nenhuma. Qual é a mensagem que a gente quer passar para vocês? Ronco não é normal. Ronco persistente pode ser sinal de uma doença grave que é a apneia do sono. Não deixe isso para lá, não ache que isso é normal. Não tenha vergonha do seu ronco, né? De forma nenhuma, isso é uma doença, não é culpa da pessoa. E esse problema de ronco pode ser tratado e aumentar a qualidade de vida da pessoa e de todos que convivem com ela. Essa musiquinha deu até um soninho. Mas não pode roncar. Relaxar, mas sem roncar. Olha, que legal, esse final da reportagem da Fabiana foi muito bacana, porque é isso aí, não é culpa da pessoa, mas ela pode ser ajudada. E às vezes ela pode ser informada, ela nem sabe direito disso. E não tem que ter vergonha, Não tem que ter vergonha, tem que abrir esse assunto e por isso que a gente está fazendo isso agora. Aliás, antes da gente conversar com o Dr. Jamal, que está aqui com a gente, que já estava na reportagem, só olha que curioso aqui. A Madalena de São Carlos, no interior de São Paulo, já assistindo a reportagem, falou: olá, bom dia, Madalena. Meu esposo ronca demais, é muito difícil dormir junto com ele. Tá aqui, ó. Aqui outra pessoa, vamos ver. Descobri que meu esposo tem apneia do sono. Ele faz as mesmas coisas que o Mário. Como posso ajudá-lo? Vamos falar sobre isso aqui. Serve de alerta, porque a gente viu que o Mário ficou meio triste ali, ficou chateado. Ele ficou até assustado quando o doutor falou sobre as consequências. Ele foi arregalando o olho, e daí, o que serve como alerta? Olha, eu anotei algumas coisas. Vai. TV ligada faz mal, muitas vezes barriga para cima, a pessoa dorme não de forma correta. A luz acesa sempre é ruim, acho que serve para as crianças também. E estimulantes como café, chocolate, comidas pesadas, gorduras. E os chás, muitas vezes as pessoas confundem, porque acham que qualquer chá é para dormir. Chá preto, tomou chamate. chá, não é isso. Chá preto, né? chamate tem muita cafeína. Chá preto diz até que tem mais cafeína do que o café. Nada de chocolate à noite, viu, senhor Eduardo? Viu? Muito bem. Brownie só de manhã agora. Estamos recebendo o Dr. Jamal Azan, está aqui com a gente, é otorrino, você viu, já participou da reportagem. Daqui a pouco ele vai mostrar a solução para o caso do Mário, que é o nosso personagem. Ele tem uma bancada ali com vários equipamentos que são utilizados hoje, várias técnicas. O Edu falou, dormir com a barriga para cima, tem uma coisa muito simples que ajuda nesses casos. Tem várias dicas legais e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, doutor, para a gente começar essa conversa, eu acho que isso serve de alerta para todo mundo em casa, porque há consequências graves para a saúde. E eu queria começar falando dessa história dessa bola de neve, porque durante a reportagem o doutor falou uma coisa importante para a gente. A pessoa começa a roncar, ela tem dificuldades para ter atividades durante o dia, porque ela dormiu muito mal, consequentemente ela não consegue praticar esportes, ela engorda e ela vai roncar mais. E aí, porque ela tá gorda, ela tá barriguda, ela começa a roncar. Ou seja, isso vira uma bola de neve assustadora. É um problema sério, né, doutor? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia, Zucca, Edu, Mari. Obrigado de novo pelo convite. A gente que agradece. Muito importante esclarecer esse assunto. Você falou uma coisa interessante, é uma bola de neve mesmo, né? Porque vira um bordão cada vez maior, né? Isso. O que acontece é que a apneia do sono é uma situação na qual a parada respiratória leva a uma interpretação do cérebro que a pessoa está sob perigo. Então imagine que alguém vai lá e põe um travesseiro para sufocar a pessoa e ela não respira. O que ela vai fazer? Ela vai reagir. O coração vai acelerar. O coração né? vai acelerar, a adrenalina vai liberar. Agora imagine que isso acontece todos os dias um pouquinho. O corpo vai fazer o quê? Guardar energia. Porque ele pode precisar lutar. Como é que o corpo guarda energia? Gordura. E isso ocorre por causa de uma alteração hormonal. Que a apneia do sono leva a essa alteração hormonal que leva ao sobrepeso. E aí o sobrepeso piora a apneia, que piora o sobrepeso. Doutor, por isso que ele sua também tanto durante a noite? Ele está se dúvida. mexendo, porque ele está se defendendo talvez disso? Exatamente. Tá fazendo um exercício. É um exercício, exatamente, ao pé da letra. É uma situação muito grave, porque o indivíduo ele está dormindo, ele não sabe disso. Agora, quanta gente que está assistindo a gente aqui agora, que está lá em casa e fala assim, mas
eu tô gordo, mas eu não como muito, gente, eu não consigo emagrecer. Não é? Às vezes não consegue emagrecer, não é por causa da dieta, é por causa da apneia do sono. Então esse é um grave problema. A gente está numa época de férias, mas a gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes não dormem bem. Ou por preocupação, muitas vezes com prova, preocupação da escola, enfim, não importa, são diversas. Isso pode acontecer. Porque fica jogando videogame, ou fica na internet. Ou com o costume hoje de fazer pouco exercício, fazer mais coisas em casa. Tem videogame, uma série de coisas. Verdade. E daí as crianças não dormem, ficam vendo televisão até tarde. Isso pode ser um problema que pode começar, por exemplo, na adolescência? Olha, é assim, os hábitos do sono, a higiene do sono, ela é muito importante porque ela faz com que o sono da pessoa metabolicamente seja correto. Uma coisa importante que você falou, nós temos uma noção de que sono é para descansar, não é isso? Não é só isso. O sono é um momento de intensas alterações metabólicas. Por exemplo, o hormônio do crescimento é liberado só durante o sono. Então as crianças precisam sim de um sono adequado. Mas o que acontece? A apneia do sono, ela não é gerada por isso. A apneia do sono é uma doença. Ela pode ser gerada por uma obstrução respiratória, especialmente em crianças que têm amígdalas muito grandes, adenoide, que é a tal da carne esponjosa. É muito comum. Muito comum. Adultos também com amígdalas, desvios de septo ou uma alteração neuromuscular, quer dizer, a pessoa tem lá uma doença. Então a higiene do sono que você falou, ela sempre deve ser um foco de atenção dos pais. Explicar, videogame antes de dormir, olha, é super comum, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, assim como várias coisas do cotidiano, da sociedade atual, está errado. Está errado, porque o sono é momento de descansar e permitir o corpo todas as suas funções. Quer dizer, vai chegando à noite, tem que ir desacelerando até dormir, né? Exatamente. Agora, doutora, eu vou me colocar no lugar de quem está assistindo ao nosso programa, que muita gente está se identificando com o ronco. Inclusive, as mensagens estão bombando aqui, tem várias. Vai lá, então, a gente está falando de apneia do sono e o ronco. Isso. Qual é a relação? Um é sintoma do outro? Por exemplo, a pessoa está em casa, poxa, eu ronco, eu tenho esse problema. Isso é um indício de que eu posso ter apneia do sono ou não? Perfeito, Mari. Mais de 90% das pessoas que roncam têm também apneia do sono. Alguns pacientes, que são uma exceção, são o que nós chamamos de roncadores primários, que só roncam. Mas estes pacientes, nós sabemos também que têm uma tendência a evoluir para a apneia do sono. Ou seja, o ronco, na verdade, é um sinal da apneia. Exatamente, a gente pode entender assim? Perfeito. É um alerta. É como se fosse uma febre. A febre em si não é uma doença, mas ela chama a atenção que algo está acontecendo. Tipo esse Sinal barulhinho, como esse que a gente chamou acabou de ouvir. Olha, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas da Edileuza, viu, Edileuza? Obrigado, que é de Petrolina, beijo para Petrolina, da Giliane também do Paraná. A gente vai ler as duas perguntas para você e para o doutor aqui. Mas antes, a Cristiane tem alguma pergunta chegando por lá. Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Zuca. Bom dia, doutor Jamal. Bom dia, Mari. Edu. Bom Quem dia. não quer ter uma noite de sono boa, né? O Flávio ronca, Cris? Não ronca. Não ronca. Mas pra dizer que ele não ronca, às vezes ele tá muito cansado, dorme de barriga pra cima, aí ronca. Aí dão com uma cotoveladinha assim pra se movimentar na cama. Isso é legal para depois o doutor explicar também, esses chiquinhos do cansaço. Mas às vezes ele já reclamou que eu ronco também. Às vezes trabalha muito, chega cansado, com a cabeça mil, diz que eu também dou uma roncada. Eu nunca percebi, mas... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que a Edileuza Anderson tá fazendo... junto com a Dalva de João Pessoa, ela pergunta assim, ó, homem ronca mais que mulher? Aí a Edileuza complementou aqui também. Ela diz que o marido dela reclama, que ela ronca, que ela tem um sono ruim, que ela de vez em quando fala à noite. Então essa é a dúvida, se homem tem mais tendência do que a mulher. Oi, Cris, sem dúvida. Existe uma estatística maior de roncadores homens do que mulheres. Mas, sempre chamando a atenção que o ronco que é um problema é o ronco constante. Porque você falou bem, olha, um dia eu estou muito cansado, trabalhei muito. Aí, o que acontece?
você roncou nesse dia. Mas se não é um ronco constante, não tem problema. Aliás, por que a pessoa ronca nesse dia? Porque eventualmente a pessoa ronca. Tem uma coisa interessante. Uma outra informação que as pessoas às vezes dizem bastante também é o seguinte: não, quando toma uma cervejinha, bebe um pouco demais, aí também ronca. Aí ronca. Por que nesses casos a pessoa não tem um problema, mas ela ronca? Pois é, quando a gente está muito cansado, dorme bem, entre aspas, bem, né? A gente acha, dorme profundo. No dia seguinte, o que a gente fala? Essa noite eu desmaiei. Não é assim? Por que a gente fala desmaiou? Porque é um relaxamento extremo. Então, naquele relaxamento extremo, a base da língua, a mandíbula, cai para trás, porque a pessoa está muito relaxada. Legal. Aí quando cai as estruturas, a campainha, o céu da boca, ela tá moloide. Então, que parece um bom sinal, muitas vezes não é. Exatamente, como nós falamos, essa história, roncou gostoso. Que é isso, gente, de jeito nenhum. Mas se é só eventual, não é um problema. Não é um problema. E o álcool, o que ele faz? Relaxa. Um relaxamento muscular. O álcool, aliás, tem um grave problema, gente. Ele até tem pode... Vários. Ele até pode induzir o sono. A pessoa bebe, aí ela capota no sono, não é assim? Mas depois o relaxamento muscular faz com que ela tenha apneia. Bom, agora a gente tem aqui as duas. Primeiro uma pergunta, mas antes eu vou até só fazer um comentário da Giliane aqui. Ela falou o seguinte: ela teve problema com ronco, consultou um otorrino, fez uma cirurgia de septo e uma outra que eu nem sei aqui. Faringoplastia. Nossa, impressionante, isso aqui é impossível de ler, ainda bem que o senhor está aqui. E agora, após um ano da cirurgia, ela dorme melhor e ela diz o seguinte: não só ela, como o marido também. Que maravilha. Bacana, né? Nenhuma. Isso é muito legal. Ou seja, em muitos casos é cirúrgica a solução. Sem dúvida. Alguns pacientes, veja, a cirurgia é sempre uma exceção na medicina, né? Mas alguns pacientes, como você falou, têm desvios de septo grandes. Então, quando a pessoa não consegue respirar pelo nariz, o que ela faz? Abre a boca. Quando ela abre a boca, olha o movimento que acontece com a mandíbula aqui, ó. Cai para trás. Aí, isso aqui empurra as estruturas que estão lá atrás da garganta, fazendo com que a pessoa ronque mais. Então, essa cirurgia, ela foi indicada porque tinha uma alteração anatômica a qual te beneficiou. Que Sucesso. Bom. E a pessoa que se mexe muito à noite, não para com o sono e vira para um lado e vira para o outro e fala muito à noite também? Isso. Especialmente as crianças têm essa manifestação da apneia do sono. Porque, gente, nós estamos falando em adulto, mas criança também tem a apneia do sono. Então, criança, o que acontece? A criança, você coloca ela para dormir numa posição, daqui a uma hora ela está de ponta cabeça. Aquele sono agitado. Isso pode ser também por um estímulo neurológico. Gente, a apneia é uma agressão ao cérebro. É falta de oxigênio. Você está interrompendo a sua respiração. Exatamente. A gente fica sem respirar, a gente fica desesperado. Imagina isso durante a noite quando você não sabe. Sabe que você me falou uma coisa interessante? Tem pacientes que, quando a gente faz o exame, ficam 50 segundos sem respirar. Fica em casa 50 segundos sem respirar. Nossa, tenta segurar, não consegue. Isso que o senhor falou tem a ver com a pergunta da Edileuza. Olha só, Du, eu gostaria que perguntasse para ele. Durante a noite, às vezes eu acordo como se eu estivesse sufocada. Aí eu tenho que sentar para respirar. O que eu tenho que fazer? Edileuza França, beijo para Petrolina. Edileuza, a cena que a pessoa tem é de sufocação mesmo. Então, eu faço uma imitação aqui, que eu falo assim, a pessoa está dormindo, ela acorda, ela desperta, né? Assustada, apavorada, a pessoa que está ao lado entra em desespero, porque essa pessoa parou de respirar e num movimento muito súbito e intenso de expansão do tórax, ela volta à respiração. Isso é muito sério, isso é muito grave. Tem uma coisa também, neste momento, no qual ela expande rapidamente o tórax, o sangue do cérebro e dos membros vem muito rápido para o coração. Então o coração estica mais e essa esticada a mais pode gerar, então, uma arritmia e a pessoa pode morrer, não é, Mari? Nossa. Que a gente até conversou. E pode agravar também casos de hipertensão, diabetes. Sem dúvida nenhuma. Não só agravar, como nós sabemos que a hipertensão arterial adquirida no adulto
cerca de 50% dos pacientes têm apneia do sono como um dos principais fatores. Então a pessoa pode ter diversos outros problemas e ser causada por isso. Exatamente. As pessoas que estão vendo a gente agora, enfim, elas podem fazer esse tipo de exame em hospital público? Isso existe no Brasil inteiro? Ou as pessoas que estão com esse tipo de problema podem ir ao hospital? Podem sim. Esse exame, que é a polissonografia, que é um exame... Esse que o Mário fez ali na reportagem. Exatamente. É um exame que faz parte daquilo que nós chamamos de rol da Agência Nacional de Saúde. É obrigatório no Brasil inteiro que o SUS dê direito, e ele dá direito sim. Doutor, só para a gente... o senhor terminou a sua última resposta com uma informação. A gente não quer assustar ninguém, obviamente, só que é importante alertar as pessoas, porque são coisas diferentes, né, gente? O alerta é muito importante. Uma pessoa que tem um caso grave de apneia do sono e não faça um tratamento, ela pode até morrer durante o sono, é isso? Sem dúvida nenhuma, essa é uma realidade. Não adianta. Além do que, a apneia do sono não só pode levar a risco de morte durante o sono, como a diminuir a qualidade de vida, porque a pessoa acorda mais cansada do que ela foi dormir. Que, inclusive, essa é a suspeita da causa da morte da atriz Amanda Peterson, né? Exatamente. Que foi encontrada no domingo na casa dela nos Estados Unidos, morta, e ninguém sabe por quê. E o pai desconfia que possa ter sido esse problema, que ela tinha apneia do sono. Então, quem sabe, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o Zucca falava no início do programa, doutor, sobre esse cansaço, a irritabilidade. É porque a pessoa que não dorme bem de noite, durante o dia tem aquela sonolência, né? Então, isso também é uma consequência. Quem, às vezes, não fica bem durante o dia, pode ser que não esteja dormindo bem à noite. A sonolência não é normal. Veja, isso também é tão importante, gente. Veja, sabe aquela pessoa que está sempre com sono? Você fala assim, esse cara é preguiçoso. Pode estar com problema durante a noite no sono. Pode não estar dormindo direito. Pode não estar dormindo. Então, as pessoas que estão sempre cansadas, com sono, por exemplo, depois do almoço vai lá e dorme, sempre com frequência. Tem pessoas que dormem no trânsito e geram acidentes de carro, acidentes de caminhão, mortes. Então, isso é muito grave. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as soluções aqui. A gente está entendendo exatamente qual é o problema e o tamanho disso. Daqui a pouco o doutor vai falar sobre os tratamentos e as soluções. Tem muita conversa aqui. Agora vamos tocar em duas perguntas muito interessantes aqui. Primeiro, uma manifestação da Tamara de São Paulo. Ela falou que é casada há 20 anos, faz 15 anos que ela dorme separado do marido, porque ele ronca muito. Detalhe, eles deixaram até de namorar, às vezes, por causa disso. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito sério. Casais dormirem separados por causa do ronco. Aí ela falou, o que ela pode fazer? Porque ele disse que não vai ao médico. Tamara, tem que convencer o cara a ir ao médico. Fala que é pra saúde dele. Porque você acabamos de falar a gravidade disso. É mais sério do que não namorar à noite. Isso é bem sério, mas é mais sério do que isso. Ele tá com a vida em risco. Então, tem que tratar, viu, Tamara? Tem que convencer o maridão. Agora, essa aqui é muito importante. Essa, o senhor vai gostar dessa pergunta. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ela não mandou o nome, depois ela vai se identificar aqui, mas ela diz o seguinte. Meu filho tem 11 anos, tem adenosina, é isso? Adenoide. Ela escreveu adenosina aqui. Tem adenoide aqui e dorme muito mal. Não ronca muito, mas fala enquanto dorme, só dorme de barriga para cima. Ela falou, não sabe o que fazer, porque o médico disse que esse problema vai sarar conforme ele for crescendo. Vai mesmo ou não? Essa é uma polêmica terrível, né? Hoje nós sabemos que respirar pela boca nunca é normal. Em nenhuma situação. Respirar constantemente, óbvio, né? Então a criança que dorme todo dia de boca aberta nunca é normal. Se é a adenoide, que é a tal da carne esponjosa que fica no nariz, veja bem, esperar crescer, chegar a 18, 19 anos ou mais, para que essa adenoide regrida, daqui até lá já causou muito estrago. Sim. Então, eu recomendo que o médico tenha muita atenção e resolva o problema. Se a solução é com tratamento clínico, ótimo. Se a solução é com cirurgia, ótimo também. Se há tratamento, é bom sinal. Bom, importa é resolver, não é? No meu caso, eu fiz quando criança, resolveu. Você fez? Fiz, resolveu 100%. Tem chamada do portal, vai lá, Cris. Olha, o pessoal tá muito curioso. Aliás, muito obrigado a você de casa, né, Mari? Obrigado a você. A sua participação é fundamental pra gente. Porque a gente tem algumas dúvidas nossas aqui, mas quem tá vivendo isso é que pode fazer as melhores perguntas, né, Cris? É isso mesmo. Tem muitas perguntas aqui, nem sempre dá pra gente falar de todo mundo. Tem gente que é telespectador assíduo, mas enfim, a gente tenta responder o que pode, né, Zucca? A Adriana Gattari, de Itu, do interior de São Paulo, ela fala que ela tem uma arritmia cardíaca só à noite, quando ela deita na cama. Ela quer saber se isso pode ser uma apneia do sono. Não tenha dúvida nenhuma que pode ser sim
Inclusive, nós já tratamos de vários pacientes com arritmia cardíaca, na qual o tratamento e a supressão das apneias geraram a cura do paciente. O paciente parou de tomar remédio. Procure e faça um exame com o seu otorrinolaringologista. Doutor, antigamente era comum você fazer a cirurgia na garganta, né? Isso. E esse era o motivo também que se tirava as amígdalas, enfim? Sim. Os motivos principalmente eram dois, as infecções de repetição e a obstrução respiratória. Então, amígdalas muito grandes, elas geram um entupimento da respiração. Então, esta é a mensagem importante que as pessoas têm que ter. A garganta que entope. Se for a amígdala, o que a gente vai fazer? Aí tem que tirar. Tem que fazer cirurgia. Eu vou pedir para a nossa equipe já preparar a bancada aqui, para a gente daqui a pouquinho poder mostrar com os equipamentos, mostrar os equipamentos direitinho que podem ser utilizados hoje. Tem até coisas muito simples. O Edu falava sobre a história de dormir com a barriga para cima. Tem um negócio super simples, você não vai acreditar, que é para evitar justamente isso. Isso vale especialmente para quem só ronca quando está com o barrigão. Porque quando está roncando, você dá aquela cutucada, a pessoa vira de lado, melhora, né, doutor? E, ó, e se seu marido, se a sua esposa não acredita, tem celular, filma. Filme mostra no dia seguinte, viu? Que é legal, não é? Mostra, tem uma história, posso contar uma história muito legal que aconteceu comigo no consultório? Conta. Olha só, uma senhora de 64 anos, isso é fato real. Ela entrou no meu consultório e falou, doutor, eu ronco muito, muito. Só que agora que meu marido faleceu, eu preciso tratar, doutor. Meu Deus. Falei, como é que é? Ela falou, porque agora ele faleceu, então eu preciso tratar. Falei, mas eu não estou entendendo, senhora. Sabe o que é? Como ele faleceu, eu fiquei viúva, agora a gente viaja de ônibus no grupo das amigas. E não me deixam mais entrar no ônibus. Eu não viajo mais. Doutor, o senhor precisa me ajudar. É fato real. Problema do marido antes, né? Então, ele que sofreu. Agora, doutor, por que essa cutucada funciona? Porque quando a pessoa volta à consciência, não existe apneia. A apneia é uma doença do sono. Mas se você muda de posição, você para de roncar? Também, às vezes? Depende da pessoa. Nós vimos no exame que o seu Mário fez que tem duas cintas. Uma das cintas, ela mostra a posição do corpo que a pessoa está com apneia. Então, durante a análise do laudo, eu consigo ver se ele tem apneia só de barriga para cima, só do lado direito, só do lado esquerdo, então, ou independente da posição. Então, é possível ter em todas as posições, é isso que você está falando? Sim, a maioria, na verdade, tem gente em que todas coloca as posições. O colchão mais elevado, achando que vai melhorar. Então, quer dizer, se tiver que ter apneia, vai ter em qualquer posição, né? Se o problema é respiratório, às vezes o colchão elevado melhora um pouco a respiração e pode melhorar também a apneia. Lembrei de uma coisa, as crianças muitas vezes, a gente antigamente punha o berço um pouquinho virado para as crianças que têm refluxo, enfim. Antigamente no nosso tempo punha a lista telefônica, enfim, para a criança dormir. Que a lista telefônica que não existe mais. Isso, para quem tem o problema, pode melhorar? A pessoa dormir numa posição um pouquinho mais alta? Assim? Se ela tiver uma respiração pelo nariz ruim, isso pode ajudar. Mas um dos fatores geradores de apneia é uma contração involuntária da musculatura. Então, durante o sono, a pessoa faz assim, ela engasga com ela mesma. Por que ela faz isso, doutor? Pois é uma doença. Uma doença. É uma doença, é um componente né? que nós chamamos de neuromuscular. Nós não sabemos por quê. E pior, essas contrações ocorrem milissegundos antes da inspiração. Então, contrai e tenta respirar. Agora, isso, para você corrigir isso, é com medicação? Nós temos, então, que ter o diagnóstico correto. Claro. E, dependendo da situação, nós utilizamos alguns tratamentos que a gente já vai ver daqui a pouco. Tem esse mecanismo aí que a gente vai mostrar que é bem legal, viu? Eu não vou falar agora, não. Não, eu tô curioso. Olha, tem algumas pessoas, eu vou pedir um favor a você que quando mande a mensagem pra gente, nosso WhatsApp é o 11 99210 1289. 99210 1289. Coloca o seu nome e a cidade de onde você está mandando, até pra gente poder mandar um beijo pra vocês de todo o Brasil. Essa pessoa não se identificou e a gente já aprendeu nesse bate-papo a resposta pra você. Ela falou, meu esposo ronca muito alto, eu já notei que a respiração
respiração dele para por alguns segundos. É horrível, é normal? Não, não é normal, foi o que o doutor explicou e precisa de tratamento. Agora tem uma pergunta muito engraçada aqui, Edu, que aliás foi a primeira pessoa a mandar, a Rosângela de Campinas. Ela falou, e quando o cachorro ronca? Não, o doutor não é veterinário e tem muito cachorro que ronca, especialmente aqueles que têm a cara chata. Sabe qual é? Esses roncam mesmo, viu? E isso acontece. Tem cachorro que ronca de dia, acordado. Tem cachorrinho que tem carinha chata, né? Achatadinho, já ronca durante o dia. Tem pessoas também que têm essa característica física do pescoço mais achatadinho, que também tem esse ronquinho, né? Tudo que leva a uma obstrução na região da garganta pode prejudicar a apneia do sono. Tem uma pergunta sobre isso. Os atletas que fazem muito exercício têm o trapézio muito desenvolvido, essa musculatura também. Pode? Muito legal sua pergunta. Sabe por quê? Esses atletas têm a musculatura tensa, então eles não têm apneia. A apneia, ela vem do relaxamento. Então a pessoa, os atletas, esse pescoço, ele tem uma tensão muscular ótima, inclusive é contra a apneia. Eles têm por outro motivo, daí muitas vezes eles têm o nariz quebrado. Daí não respiram bem, mas o motivo é outro. Agora, o Celso falou uma coisa interessante. Por exemplo, a pessoa que tem esse tipo de problema, se ela treinar, por exemplo, existe um treinamento muscular para isso? Existe. Os pilotos de automóvel têm que fazer muito exercício para o pescoço para você aguentar. Isso pode ser uma solução? Não a solução, mas uma ajuda muito grande. A atividade física é sempre recomendada em todas as áreas da medicina, mas também na apneia do sono, por manter um tônus muscular, que é sempre aquele estado de contração leve, né? E não há dúvida nenhuma, existem também exercícios de fonoaudiologia que ajudam a apneia do sono e ronco. Mas são ajudas, isso dependendo da indicação é interessante. A gente vai chegar ali para soluções daqui a pouquinho. Deixa eu só aproveitar essa pergunta do Edu, que é muito importante. Que exercícios físicos são os mais recomendados? A gente tem que fazer o exercício físico, como a gente sempre fala aqui, que a gente goste mais, até para a gente não desistir. Mas quais são, em geral, que a gente pode recomendar para as pessoas que estão enfrentando esse problema? Isso que pode ajudar a caminhada, a musculação, a corrida, o que pode efetivamente ajudar? O que ajuda mais são os exercícios aeróbicos com uma expansão pulmonar. Ou seja, quanto mais a sua musculatura for forte, melhor ela vai reagir aos episódios de apneia. Olha, a Elizabeth de São Paulo contou a historinha dela aqui. Olha lá, Du, ó Mari, estou acima do peso, não consigo emagrecer. Eu tenho 43 anos e ronco muito. Às vezes, eu acordo com meu próprio ronco e ainda fico sem ar. Além disso, tenho a mania de ranger os dentes. Então pode ser que o seu problema esteja sendo ocasionado por uma disfunção metabólica que não te deixa emagrecer. Trate o seu ronco, que provavelmente tem apneia do sono. Doutor, o senhor falou do tratamento aqui, muitas vezes para mandíbula. Hoje em dia, muitas vezes o botox é utilizado para quem tem problema que range muito à noite, que trava essa musculatura. Isso pode ser também um tipo de tratamento? Isso não tem um tratamento, isso melhora o ranger os dentes. Ranger os dentes, sim. Mas eu não dou a expectativa de melhorar a apneia. O que o tratamento da mandíbula faz é segurar a mandíbula para frente. Que é jogar a mandíbula para frente. Isso ajuda. Nós vamos ver já. Antes da gente chegar lá, então, agora para a gente fazer uma regra antes de você dormir, para você começar a dormir bem e se preparar antes do sono, porque isso tem a ver com a pergunta da Kátia. Comer comida pesada ajuda a roncar? Ou seja, a pessoa que vai comer muito pesado, ela vai roncar mais? Claro, sem dúvida nenhuma. Nenhuma alimentação, o ideal é nenhuma alimentação 2 horas, desde 2 horas antes de dormir. O que mais, doutora? A gente falou agora sobre as crianças, o videogame, o computador, a televisão. Cigarro, sim, sem dúvida nenhuma. O cigarro é um grande prejuízo. Eu vou insistir com vocês. Vocês falam assim, mas gente, eu quero comer logo antes de deitar, porque eu chego tarde da faculdade, ou eu fico esperando meu filho aí dar aquela fome. Gente, tudo bem, eu entendo que a rotina de todos, ela é difícil de ser seguida. Mas a doença precisa ser orientada. Então, alimentar-se imediatamente antes de dormir é muito ruim. Bebidas estimulantes como café, chá preto, chá mate, chocolate, refrigerantes, todos, inclusive, mesmo zero e diet, todos eles são estimulantes. Isso é muito ruim. Cigarro. E como nós falamos,
Assistir televisão não é bom, porque estimula na hora de deitar, né? O que acontece? Essa hora pode, né? Essa hora deve. Agora deve. A partir das 9h30 da manhã você pode, a hora da informação. Na hora de deitar. Ainda mais com o doutor dando ótimas explicações para você de casa. Não pode. Na hora de dormir, isso leva a um estímulo. Outra coisa também muito importante que a pessoa não deve fazer, não deve deixar, como nós falamos, o videogame e tudo. E uma orientação básica, fundamental. Não consegue dormir, levanta, sai do quarto. A cama é feita para namorar e para dormir. Só isso. E namorar faz bem antes de dormir, doutor? Meu Deus do céu, bem demais. Vamos pra lá, vamos pra nossa bancada então. Chega aqui que é ótimo. Doutor, o senhor trouxe várias coisas, as mais simples e as mais complexas, né? Verdade. Além de uma explicação pra gente entender um pouquinho o que acontece aqui nessa região que faz a gente roncar. Então, é nessa região aqui, olha aqui, ó. Aqui nós temos os dentes, a língua, aqui é o céu da boca. Essa região aqui, ó. O que acontece quando a pessoa dorme, essa região cai, a língua cai, o céu da boca cai e isso gera então uma obstrução. É uma obstrução mecânica, é um negócio que tampou. Aonde que é a amígdala, doutor? A amígdala fica aqui atrás, do lado da língua, no final da língua, nas laterais. Então, a pessoa que tem a amígdala grande aqui, é essa obstrução aqui que acontece. Exatamente. A amígdala ela vai gerar uma obstrução aqui. E aqui, esse laranjinha aqui é adenoide. Então, quando gera também um crescimento, a pessoa abre a boca, como eu falei, né? Roda a mandíbula para baixo, empurra toda essa região para tampar. É aquela situação na qual a pessoa está absolutamente sufocada, sem respirar. Esses dois exames, por exemplo, para saber se a pessoa tem a adenoide ou a carne esponjosa, é muito complexo? Não, é um exame muito simples que é feito muitas vezes durante a consulta. No consultório mesmo. No consultório, além do exame direto, muitas vezes nós fazemos um exame que chama-se nasofibroscopia, que é uma endoscopia de nariz. Eu fiz já. É isso, é um aparelhinho, um exame muito rápido. Super simples. Ele entra por aqui, ele desce aqui e mostra toda essa região também. É muito legal. Doutor, o que o senhor trouxe pra gente aqui de solução? Então, vamos lá. O que acontece? Se a pessoa ronca somente com a barriga para cima, o que nós podemos fazer para essa pessoa? Evitar com que ela durma de barriga para cima. Perfeito. Ué, mas ela está dormindo, ela não sabe. Então existe um mecanismo muito interessante. A gente pega uma camiseta de dormir, uma camiseta, um pijama. Você vai chegar pro maridão, amor, olha o presente que eu comprei pra você. Eu trouxe você vai dormir tão confortável a partir de agora. Exatamente. Vamos surfar. Ele vai olhar lá e vai falar, let's surf. Ele vai falar, vamos surfar, não é surf. Legal. Mas, amorzinho, tem uma coisa. Essa camiseta tem um negócio aqui atrás. Mas o que é isso, Benzinho? O que é isso? O que é isso? Isso aqui, gente, é um bolso. Então, a pessoa costura um bolso atrás. É verdade. Isso é um tratamento médico. Vamos ver aqui, ó. Esse bolso, ele tá com velcro. A gente abre o velcro aqui, certo? Tem um bolso nas costas. Então, vocês entenderam. Uma camiseta que tem um bolso. E você pode fazer isso com qualquer camiseta, certo? Qualquer camiseta. Perfeito. Aí, o que a gente faz aqui? A gente pega uma bolinha. Meu Deus. Qual que é bolinha? Pode bolinha do paçoca. Bolinha do paçoca, ó. Ele gostou. Não pode ver, né? Não pode. Aí o que acontece? A gente pega essa bolinha ou uma um pouco maior e coloca nesse bolso e fecha. Aí a pessoa vai vestir com uma bolinha. É tão simples, nas né, costas. doutor? Aí o que vai acontecer a hora que a pessoa deitar de costas? Incomoda. Aí você vira de lado. Ela vira de lado. E para de roncar. Sem necessidade, inclusive, de acordar a pessoa. Funciona mesmo? Funciona de verdade. Aí a pessoa fala assim, demais. eu não vou fazer isso. De jeito nenhum, esse negócio de bolinha e vai doer nas minhas costas. Ora, gente, ninguém escolhe a doença. Você escolhe o tratamento. Eu sempre falo isso. Pensa bem, então, se você fizer o isso, tratamento. Se você fizer isso, você vai se livrar das cotoveladas. Isso, sem então, dúvida. aquelas cotoveladas que te acordam, você não vai precisar mais delas. Aliás, um americano lançou, sabe o quê? Conta aí. Uma luva de boxe com uma travinha assim, pra você dar uma luvada de boxe. A pessoa já... É melhor a camisa, né?
nossas amigas estão vendo a gente agora, falam assim, meu marido ronca assim, de barriga para baixo, barriga para cima. Põe uma bolinha na frente e uma atrás? Isso. Pode acontecer, não? O que acontece é assim, se a pessoa... Claro, essa orientação aqui é para quem ronca somente de barriga para cima. Tá. Né? Isso é muito comum, viu? Tem muita gente que ronca a maioria só de barriga é com a barriga para cima. Eu diria que varia muito, né? Mas tem muitas pessoas que roncam só de barriga para cima. Mesmo que a pessoa não tenha um problema de apneia, ela tem só o problema do ronco, às vezes isso aqui resolve. Sem dúvida nenhuma, se for de barriga para cima, né? Que mais? Então, nós provocamos esse incômodo para ele. Fazer bolso em todos os lados não dá. Não dá. Aí só tem que tratar. Aí vamos deixar a bolinha aqui. Doutor? E por que é o velcro, só lembrando? Porque a gente tira a bolinha para lavar também, depois para não cair, né? Bom, nós falamos aqui que a pessoa se sufoca, não é isso? Então, o que também a medicina pode oferecer? Nós temos um tipo de tratamento que é um aparelho dentário no qual a pessoa usa somente para dormir. Perfeito. Ela, acordada, não usa esse aparelho, só na hora de dormir. Esse aparelho é esse aqui, ó. Vamos mostrar esse aparelho aqui. Pode mostrar, vamos lá. Esse aparelho aqui, ele é como se fosse, vamos dizer, um protetor de box, sei lá, é uma parte de cima, a parte de baixo e as duas partes são ligadas. Sendo que a parte de baixo é pra frente. Ou seja, ele obriga você a colocar a sua mandíbula pra frente, assim? Exatamente. E aí não relaxa aqui atrás, né? Então, vamos fazer um negócio, quem tá em casa faça isso também. Olha aqui, ó. Quando você dorme e joga a língua pra trás, você ronca. Né? Não é assim? Faz em casa aí. Agora joga a mandíbula pra frente e tenta roncar. Aí o Não ar vai. passa e não vai. Não é? Fantástico. Não é interessante Fantástico, isso? muito legal. Fez em casa? Não fez? Vamos fazer de novo. Vamos lá. Aí, agora joga a mandíbula pra frente. Ó. Muito legal. Você que tá ligando a televisão agora, você não se assuste. Nós estamos vendo e ensinando. Não é nenhum leão, né? Não. Não é nenhum leão. De quem que era esse ronco aí? O nosso sonoplasta é esse. Põe esse ronco de novo. Vamos lá. Muito bom. Então, esse aparelho a pessoa usa para dormir. Então, obviamente que tem a indicação médica, Sempre né? com recomendação médica. Sempre A gente só está com mostrando o que existe, né? Isso existe. Para você não se assustar quando o seu médico mostrar uma coisa assim para você. Isso é o tratamento. Doutor, para a gente fechar, a gente está vendo duas coisas para respirar. Inclusive tem o caso do Mário aqui, que é a solução do caso do Mário, né? Isso. O que acontece é o seguinte, alguns pacientes, essa obstrução, esse aparelho não consegue chegar à mandíbula o suficiente para destampar. A camiseta não é o suficiente. Então a gente indica este aparelho que chama-se CPAP. CPAP significa pressão contínua positiva das vias aéreas. Então, esse aparelho aqui, ó, quando a pessoa coloca ele, este ar vem com pressão. Então, como pressão ele vem... positiva está jogando ar mais forte. Exatamente. E aí, quando ela está dormindo, o que acontece? Esse ar abre o espaço. E aí você respira melhor. Exatamente. Então, ó, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Dá pra ouvir aqui o barulho? Dá pra ouvir sim. Ó. Pode se aproximar do microfone. Aproxima do seu microfone. Como um aspirador. Já deu. Ó, tudo É bem. como um aspirador de pó invertido. Exatamente. Soprador, né? Ele é um soprador, exatamente. Muito então, bom, doutor. eu vou colocar aqui só pra gente ver como é que Coloca, fica, ó. doutor. A pessoa coloca essa máscara aqui. E vai dormir tranquilamente. Isso aqui gira, aí ela dorme. Aí com isso, a pessoa acaba não tendo apneia. Existe outro tipo de máscara, existem vários tipos. Mas é o mesmo aparelho. Sem dúvida O nenhuma. importante é que tem solução. O importante é isso. Olha, a gente falou um pouquinho sobre Sem esse dúvida. assunto, mas é claro que há outras dúvidas. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas nosso objetivo foi te alertar. O problema existe, ele é grave e ele pode ser tratado. Isso é importante. Ó, quem quiser saber mais sobre ronco, pode visitar o site do Dr. Jamal. Olha, tá aí na tela, inclusive, que é super fácil. jamal.com.br, gente. Mais fácil do que isso é impossível. Doutor, muito obrigado. Obrigado viu? a você. Dicas excelentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi uma aula. Muito obrigado. Vamos chegar no sofá aqui, vamos lá?